Fala galera que vai fazer a prova da OAB, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro. Se você está aqui comigo, é porque você vai fazer a prova da ordem e porque você quer ser aprovado na prova da ordem. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você que está aí do outro lado sobre as disciplinas que fazem parte do exame da OAB. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista em aprovação no exame da ordem e estou aqui para ajudá-lo a alcançar a sua aprovação mais rapidamente, ok? Se você está curtindo esse conteúdo, eu vou te pedir para clicar aqui embaixo no likezinho, deixa um like para mim, se inscreva no meu canal no YouTube, professora Ana Paula Lucas, vá lá nas minhas redes sociais, @prof. Ana Paula Lucas e fique por dentro de todo o universo OABeiro, aquilo que vai te ajudar na sua aprovação. Vamos lá então? Vamos conversar, vamos bater um papo sobre as disciplinas do exame da ordem. Você está fazendo a primeira fase do exame da OAB. Pensa comigo, olha. Na questão de número 69, vem um tema de processo penal. Logo na questão de número 70, aparece lá o contrato de trabalho, né? Disciplinas completamente diferentes. Pode parecer um pouco estranho? Pode, mas é assim que a prova da OAB é feita. O exame da ordem, ele não indica quando começa uma disciplina ou quando termina uma disciplina. Por isso, é fundamental conhecer todas as disciplinas para que você não seja pego de surpresa na hora da prova. E é por isso que eu estou aqui com você para te dar toda a orientação sobre as disciplinas do exame da ordem. E será que você sabe quais são as disciplinas cobradas no exame da OAB? Será que você conhece todas essas disciplinas? Conhecer todas as disciplinas do exame da OAB pode até parecer irrelevante. Afinal de contas, você sabe que precisa fazer a prova, mas não precisa acertar todas as 80 questões da primeira fase. Não é assim? Você precisa acertar apenas 40 para seguir para a segunda fase. Mas vamos começar falando sobre quais são as disciplinas cobradas no exame da ordem. E você já vai entender o motivo da importância desse tema. Pois bem, ao todo, são 17 disciplinas que serão cobradas na sua prova. E todas elas estão presentes na grade curricular do curso de Direito. Em breve, esse número vai aumentar. Te garanto que não é para essa próxima prova, para a OAB 35, mas esse número vai aumentar. Porque existiu uma mudança aí nessa grade, né, que ocorreu no ano de 2021, no final de 2021. Então é muito provável que em breve nós tenhamos aí novas disciplinas. E dentre essas disciplinas novas, né, o que se cogita é que venha o direito previdenciário e o direito eleitoral. Pode ter mais alguma outra, mas o que se discute hoje, pelo menos até agora, seria a inclusão de mais essas duas disciplinas. Mas por enquanto, nós temos as 17 disciplinas. Então eu vou apontar para você aqui quais são essas 17 disciplinas atuais e alguns exemplos do que é cobrado em cada uma delas. Vamos começar pela disciplina de ética profissional. Em ética, tudo é importante. Então você vai precisar estudar os órgãos da OAB, os direitos e prerrogativas do advogado, honorários advocatícios, as infrações e sanções disciplinares e o processo disciplinar. Segunda disciplina, direito administrativo. Prof, o que eu preciso estudar mais em direito administrativo? Em que conteúdo eu preciso focar mais? Então vamos lá. Intervenção na propriedade, a responsabilidade civil do Estado, a organização administrativa e um outro conteúdo que cai muito seriam os poderes administrativos, além daquela parte de princípios, é claro. Terceira disciplina, direito civil, né? Direito civil é um mundo, né, gente? É muito conteúdo dentro de uma disciplina só. Mas se você optar por estudar o direito civil, e já você vai entender por que eu estou dizendo essa frase, se você optar, você deveria focar em qual tipo de conteúdo? Contratos em espécie,
os contratos de uma forma geral, direito das coisas, direito das sucessões, aquela parte do direito de família, responsabilidade civil e obrigações. Esses seriam os principais pontos nos quais você pode focar para a disciplina de direito civil. Vamos para a quarta disciplina, então, direito constitucional. Lembrando que nós estamos nesse vídeo conhecendo as disciplinas cobradas no exame da OAB. Número 4, direito constitucional. E em direito constitucional, o que mais cai? Controle de constitucionalidade, com certeza, direitos individuais, as chamadas ações constitucionais, ordem social e a organização do Estado. Quinta disciplina, vamos agora para o direito empresarial, né? Em direito empresarial, você pode focar em quê? Direito falimentar e recuperacional, direito societário, os títulos de crédito e os chamados contratos empresariais. Disciplina de número 6, o direito tributário. Em direito tributário, você pode focar em obrigação e responsabilidade tributária, impostos estaduais, o conceito de tributo, que é muito importante, além, claro, das espécies tributárias. Vamos para a sétima disciplina, processo do trabalho. Vou estudar o que, prof, em processo? Recursos, com certeza absoluta, está presente em todas as provas, a execução trabalhista e os atos processuais. Na oitava disciplina que eu vou apresentar para você, a minha preferida, direito do trabalho, remuneração e salário, contrato de trabalho e a parte do direito coletivo de trabalho, com certeza estarão presentes na sua prova. Nona disciplina, processo civil. Em processo civil, é muito importante que você estude os recursos em espécie, o processo de execução e o cumprimento da sentença e os chamados procedimentos especiais. Décima disciplina, direito do consumidor, né? E aqui, meu amigo, você vai estudar o quê? A relação de consumo, incluindo a responsabilidade do fornecedor e outros pontos aí ligados ao direito do consumidor. Na disciplina de número 11, eu tenho o processo penal. E em processo penal, é muito importante que você foque nos seguintes temas: recursos, provas, ação penal, prisão e liberdade provisória, jurisdição e competência. Só abrindo um parênteses aqui, vocês percebem que em todas as disciplinas de processo, né, eu já falei aqui do processo civil, do processo do trabalho e do processo penal. Qual é o conteúdo que mais cai, ou um daqueles que mais caem, dentro das disciplinas de processo? A parte de recursos. Então, recursos é uma parte que você deve estudar, seja em qualquer disciplina de natureza processual. Combinado? Às vezes, a prova traz várias questões sobre a parte de recursos. E aí você já vai ali, já garante os seus pontinhos, porque recursos você já sabe, já está ligado que tem que estar aí dentro da sua cabeça. Vamos para a 12ª disciplina, direito penal, né? Direito penal que vai te dar aí também 6 pontos. E onde vale muito a pena você estudar a teoria do crime, crimes contra o patrimônio e crimes contra a pessoa. Direito ambiental, 13ª disciplina. Estuda o que, prof? Política, instrumentos e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Além dessas disciplinas, nós temos ainda direitos humanos, direito internacional, filosofia do direito e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas disciplinas, essas últimas que eu trouxe aqui para vocês, são disciplinas que têm menos questões, mas já eu vou abordar com vocês esse tipo de situação, tá? Professora, vale mais a pena, por exemplo, eu pegar um grupo de matérias, de disciplinas, e cada uma ter um número menor de questões, ou vale a pena eu focar naquelas disciplinas que tem um número maior de questões? Então fica comigo aqui até o final, que isso tudo eu vou esclarecer para você nesse vídeo. Aproveita agora que eu fiz essa pausa aqui, deixa um like aqui para mim, se inscreva no canal, compartilha com seus amiguinhos ou abelhos toda essa informação que eu estou trazendo aqui para você. Bom, então nós estamos falando das 17 disciplinas cobradas no exame da ordem.
E em qual ordem essas disciplinas aparecem na sua prova? É muito importante que você conheça a ordem dessas disciplinas, pois a forma como você vai fazer a prova pode contribuir ou atrapalhar o seu desempenho. Essa prova é uma prova de estratégia, por isso que é importante saber exatamente onde estão as questões de cada matéria. Quer ver uma coisa? Se você tem uma facilidade maior com o direito do trabalho, por exemplo, comece por essa disciplina. Esse tipo de estratégia, ele vai trazer para você mais confiança, vai combater aquela ansiedade do início da prova. Sabe por quê? Porque você vai pegar uma disciplina que você tem uma facilidade maior, vai sentar e aqueles de 15 a 30 minutos no início da prova é onde bate o maior grau de ansiedade. Então, se você pega uma disciplina que você tem uma facilidade maior, que você estudou bastante e começa a responder as questões dessa disciplina, à medida que você vai caminhando nisso e vai vendo, poxa vida, olha, acertei essa questão, acertei essa, nossa, essa questão tá fácil, lembro disso aqui também, você vai ganhando confiança. E é essa confiança, essa segurança que você vai ganhando nesses primeiros 15 ou 30 minutos que vão fazer com que a sua ansiedade vá diminuindo. Então é aquele primeiro tempo de prova que você tem para sentar na sua cadeira, respirar profundamente várias vezes e ir acalmando a sua mente. E para isso, você vai precisar sim pegar uma matéria com a qual você tenha mais afinidade. Combinado assim? Mas para isso, você deve saber localizar onde estão as questões. E antes de conhecer essa ordem, eu quero apenas alertar que eventualmente essa ordem pode ser modificada. Até agora, esta é a ordem que está mantida. Vamos falar então em que ordem as disciplinas da OAB vão aparecer na sua prova da primeira fase? As primeiras questões serão as questões de ética. São 8 questões, vai da questão de número 1 à questão de número 8. Logo depois vocês terão 2 questões de filosofia do direito, questões de número 9 e 10. Direito constitucional é a terceira disciplina, vai da questão de número 11 à questão de número 17, são 7 questões. Direitos humanos, 2 questõezinhas só, questões 18 e 19. Direito internacional, também com 2 questões, questões de número 20 e 21. Direito tributário, vai da questão 22 a 26, são 5 questões. Em seguida, nós temos o direito administrativo, são 6 questões, vai da questão de número 27 à questão de número 32. Direito ambiental, 2 questõezinhas apenas, questões de número 33 e 34. Em seguida, você terá aí 7 questões de direito civil, vai da questão 35 à questão 41. Estatuto da Criança e do Adolescente aparece aí como a 10ª disciplina, 2 questões, questões de número 42 e 43. Direito do Consumidor, também apenas com 2 questões, questões 44 e 45. 12ª disciplina é o direito empresarial, com 5 questões, vai da questão 46 à questão 50. Em seguida, processo civil, 7 questões, questão 51 à questão 57. Direito penal aparece aí na 14ª posição, né? Com 6 questões, vai da questão 58 à questão 63. Na questão 64, você já tem a disciplina de processo penal, 6 questões também, vai da 64 à questão 69. Questão 70, inicia direito do trabalho, 6 questões, termina na questão 75. E as 5 últimas questões são as questões de número 76 a 80, que abordam a disciplina processo do trabalho. E agora que você já conhece todas as disciplinas e já sabe a ordem em que elas se encontram na prova, é igualmente importante que você saiba também a relevância de cada uma dessas disciplinas. Porque você pode estar pensando que é impossível estudar todas essas matérias do exame da OAB.
E eu posso te falar uma coisa? Sim, é impossível. Exatamente por isso é que a estratégia mais eficiente de preparação é você entender como cada uma dessas disciplinas será relevante na hora da sua prova. Veja bem, todas as questões têm o mesmo peso, cada uma delas vale 1 ponto. Porém, se uma dessas matérias é cobrada 8 vezes na prova, por exemplo, são 8 questões, como é o caso de ética, ela é uma disciplina muito mais relevante do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem apenas 2 questões, portanto é cobrado apenas 2 vezes na prova. Além disso, é de extrema relevância verificar a quantidade de conteúdo de cada disciplina, para que você possa otimizar o seu estudo, otimizar o seu tempo. Portanto, para ter sucesso no exame da OAB, é preciso conhecer a importância de cada uma dessas disciplinas. Para facilitar, essas matérias podem ser agrupadas em 3 grupos. Olha só, eu posso pegar um grupo A e colocar aquelas matérias que são mais importantes na prova. E, na verdade, essas matérias que eu vou indicar para vocês aqui agora, elas irão representar 55% da prova. Elas serão o foco do seu estudo. Quais são elas? Ética, direito constitucional, direito e processo do trabalho, direito e processo penal e o direito administrativo. Quer contar comigo? Olha só, ética eu tenho 8 questões, constitucional 7, direito e processo do trabalho somam 11 questões, direito e processo penal 12 e mais 6 questões de direito administrativo. Percebe? Eu tenho aqui um grupo de disciplinas onde eu tenho muitas questões em cada uma dessas disciplinas. Em um segundo grupo, eu posso colocar as matérias que possuem uma média relevância e que irão representar aí 30% da sua prova. Quais seriam elas? Direito empresarial, direito civil e processo civil e o direito tributário. E num terceiro grupo, aquelas matérias mais xoxinhas, né? Aquelas que têm menos relevância e que representam aí finalmente os últimos 15%, né, da prova, que seriam as demais disciplinas. Mas aí você pode se questionar, prof, mas por que você não colocou direito civil e processo civil no grupo A, já que essas 2 disciplinas representam 14 questões? Não coloquei exatamente por causa da quantidade de conteúdo dessas disciplinas. Raciocina comigo. É muito mais fácil você gabaritar direito e processo do trabalho, 11 questões, do que gabaritar direito e processo civil, apesar de serem 14 questões. E o porquê disso? Porque direito civil, pessoal, é um mundo, né? Se você pegar o Código Civil, comparar com a CLT, você vai ver que o direito civil é uma infinidade de assuntos que não acaba nunca. E o direito do trabalho não, né? Ele é um conteúdo mais simples, mais fácil de ser entendido, um conteúdo menor. Então, é importante ter o que para fazer essa prova? Estratégia. Às vezes, o aluno é aprovado na primeira fase da ordem, não é porque ele estudou muito, não. Não é porque ele tem um conhecimento vastíssimo de todas as disciplinas, não. É porque ele fez a prova de forma estratégica. Ele estudou apenas aquilo que precisava estudar e respondeu a prova estrategicamente. E aí ele foi aprovado, porque a estratégia ela é muito importante na primeira fase da OAB. Pois bem, então olha só. De fato, conhecer todas as disciplinas do exame permite que você trace melhores estratégias para a sua aprovação? Sem sombra de dúvida. A partir desse conhecimento, você vai poder direcionar o foco dos seus estudos para as matérias mais relevantes. Além disso, você vai poder escolher as questões em uma determinada ordem para que você possa responder na hora da prova. E já que nós estamos falando de uma estratégia para a sua aprovação, já que essa palavra apareceu aqui, né, de uma forma tão forte, é muito importante a existência dessa ordem lógica na resolução das questões.
E pensando nessa ordem lógica, pensando nessa estratégia, quais seriam então as matérias que você deve priorizar no exame da OAB? Então, olha só, saiu o edital do exame que você vai fazer, você bateu o olho no edital e se deparou com as 17 disciplinas. E você já sabe, né, que nem com todo o tempo do mundo, toda a dedicação do mundo, é possível passar pelo conteúdo completo. E agora? Devo desesperar? Devo arrancar os meus cabelos? Não, é hora de você entender as matérias da OAB e saber exatamente aquilo que você vai priorizar. Uma ótima estratégia de preparação é você focar nas disciplinas de maior peso do exame. Então, eu quero que você conheça as matérias que devem ser priorizadas para que você possa chegar mais perto, claro, da sua aprovação. E antes de conhecer as matérias da OAB que você deve dar prioridade, vamos primeiramente falar sobre alguns fatos. Veja bem, são 80 questões, você já sabe disso. São 17 matérias, você também já sabe disso. Sabendo que em breve nós podemos ter aí um aumento nesse número de matérias, mas por enquanto estamos trabalhando com as 17 que já existem. Qual seria a estratégia de estudo mais inteligente, considerando esse edital gigante? Seria exatamente entender se a FGV, que é a banca responsável pela prova, tem alguma preferência ou preferências, né? E eu já posso te adiantar que, a começar pelo número de questões de cada disciplina, sim, a banca tem as suas preferências. Ética é uma matéria cobrada em 8 questões, é uma matéria cobrada 8 vezes. Nenhuma matéria é tão querida pela banca quanto ética. E você sabia que diminuiu o número de questões? Porque até algum tempo atrás eram 10 questões. Hoje nós temos 8 questões de ética. Por outro lado, eu posso pegar aí, por exemplo, direito internacional. Não é uma das disciplinas preferidas da banca, porque eu só tenho 2 questões de direito internacional. E o mesmo vai acontecer com filosofia do direito, estatuto da criança e do adolescente e direitos humanos. Então, a sua prioridade serão as matérias que ocorrem com maior frequência na prova objetiva. Elas irão contabilizar mais pontos no seu exame, aumentando aí as suas chances de aprovação. As matérias que eu vou apontar para você agora totalizam 44 questões da prova da primeira fase. E isso é 55% da prova. Lembrando que você precisa acertar 50% para passar para a prova da segunda fase. Me parece um bom negócio focar nessas disciplinas. Quais seriam elas? Ética, 8 questões. Sozinha, essa disciplina abrange aí 10% da prova da primeira fase. E eu tenho uma boa notícia, tá? Essa relevância, ela não é acompanhada por uma extensa legislação. São muitas questões, mas não é um conteúdo enorme. Pelo contrário, o conteúdo ele é relativamente menor, então as suas chances de acerto ao focar nessa matéria são muito altas. Direito e processo do trabalho. Essas 2 disciplinas, elas totalizam 11 questões na prova da primeira fase. E por isso, sem sombra de dúvidas, deverão ser priorizadas. O conteúdo também não é um conteúdo tão extenso, então é um outro fator que vai te ajudar a gabaritar essas questões. Direito constitucional e direito administrativo, né? Enquanto o direito constitucional aparece em 7 questões, o administrativo aparece em 6 questões. Então, totalizando 13 questões. São matérias da OAB que também integram um grupo que deve ser priorizado na hora dos seus estudos. Direito penal e processo penal. Juntas totalizam 12 questões. Cada uma aparece em 6 questões, né? Cada uma dessas matérias, direito penal com 6 questões, direito processual penal com 6 questões. E inclui, claro, os assuntos preferidos da banca. E aí, meu amigo, minha amiga, eu quero dar a você uma última dica.
Se você tem um bom conhecimento de processo civil e direito civil, manda bala. Porque apesar do conteúdo ser muito vasto, nós estamos falando de 14 questões. Eu já tive aluno que era apaixonado por direito civil, que sabia muito direito civil e que escolheu como foco o direito civil, que escolheu essa como uma das disciplinas com maior foco. Ok, o aluno gostava de direito civil, tinha um conhecimento vasto de direito civil. Pode não ser seu caso. E se não for o seu caso, o que você pode fazer? Mas se esse não é o seu caso, o que você pode fazer? Eu sugiro que você escolha mais uma ou duas disciplinas com as quais você tenha uma maior afinidade. Pode ser, por exemplo, direito tributário. 5 questões. 5 questões fazem muita diferença na sua aprovação. Bom, é isso. O que eu posso dizer para você que está aí comigo até agora é que quando o estudante sabe quais as matérias da OAB priorizar, as suas chances de ir bem na primeira fase são muito maiores, infinitamente maiores. É claro que a banca tem as suas preferências, é claro que as questões se repetem, e isso é estatística, não sou eu que estou inventando isso e nem dizendo isso para você. Então, meu amigo, minha amiga, foque nos seus estudos de acordo com esse tipo de comportamento da banca. E eu tenho certeza absoluta que você irá comemorar a sua aprovação na primeira fase do exame da ordem, partindo aí para a segunda etapa, que é a prova da segunda fase. Se você gostou desse conteúdo, faz uma coisa para mim, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixa de ser mão de vaca, não guarda a informação só para você. Se inscreva no meu canal, fique pertinho de mim aqui, que eu sempre vou trazer novidades para vocês, assuntos que serão relevantes para ajudá-los na aprovação definitiva no exame da ordem, para que você fique livre dessa prova. Beijo da prof, até o próximo vídeo.